Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Senhores, primeiramente, eu quero deixar claro uma coisa sobre este canal. Ele foi criado para ajudar as pessoas a terem uma vida mais tranquila e não para massagear o ego alheio. Este canal é recomendado para pessoas de mente aberta, pessoas que estão cansadas de serem feitas de marionetes e de terem as suas saúdes destruídas por causa de si mesmas, dos sofismas e falácias da sociedade, etc. Muitas vezes parece que eu estou lidando com crianças birrentas, mas na realidade isso é reflexo da mentalidade que muitos de vocês ainda têm. Se vocês querem continuar consumindo pornografia, alimentando outros vícios e comportamentos nocivos, etc., ou seja, manter atitudes que só trazem problemas para as suas vidas, é um direito de vocês. Mas entendam que eu não tenho a obrigação de compactuar com isso, e muito menos deixar de mostrar os fatos porque magoam vocês, porque fere o ego de vocês. Também não sou obrigado, por ser um produtor de conteúdo, a ficar aturando abusos de pessoas surtadas, principalmente quando elas estão erradas. A liberdade de expressão não significa liberdade para ofender, caluniar, detratar, etc. Tudo tem limites. Entendam que os conteúdos sensualizados e conteúdos pornográficos não são a mesma coisa, apesar de muitos afirmarem isso. Quando eu critico a pornografia, não estou criticando o ato de vocês baterem uma bronha para o waifu de vocês. A masturbação pode ser benéfica quando utilizada sabiamente, porém, a partir do momento que vocês não conseguem ficar sem fazê-la um dia sequer, aí ela passa a ser um problema. Após o lançamento do vídeo anterior, onde eu falo sobre os males da pornografia, eu presenciei alguns surtos de homens viciados nela. Um deles disse para mim, no final de um comentário, digamos assim, carinhoso, que os seres de luz consomem muita pornografia e que por isso os homens também deveriam fazer o mesmo. Pouco tempo depois, esse camarada apagou seu comentário. Para este homem, e para os outros que pensam da mesma maneira, eu farei a seguinte pergunta. A maioria dos seres de luz amam levar uma madeirada, principalmente uma madeirada muito bem dada. Vocês também vão querer levar uma madeirada muito bem dada e passarão a amar fazer isso? Se a resposta for sim, eu não me surpreendo, porque quem consome pornografia acaba desenvolvendo esse tipo de desejo com o passar do tempo. Tudo começa com o fetiche de ver dois seres de luz se pegando e depois termina no fetiche de ser pego por outro homem. Nada contra os Yagues, eu estou apenas falando a realidade. Se a resposta for não, então criem vergonha nas suas caras e parem de usar os erros dos seres de luz como desculpa para vocês justificarem seus vícios nocivos. Dado o recado, vamos ao conteúdo deste vídeo. À primeira vista, pode parecer estranho para muitos de vocês eu vincular a hibristofilia também ao profano masculino. Porém, os homens também podem apresentar esse problema, mesmo os casos de hibristofilia serem bem maiores nos seres de luz. E a maioria dos estudos são baseados nestes. A hibristofilia, uma patologia mental caracterizada pela atração coital ou romântica por indivíduos que cometem crimes ou atos violentos, tem um aspecto particularmente intrigante quando observada em seres de luz. Esse fenômeno foi amplamente estudado e descrito por John Money, desculpa se eu pronunciei o nome dele errado, que é um renomado psicólogo e sexólogo que cunhou o termo. Hibristofilia deriva do grego hybris, violência, e filia, amor. Os seres de luz com hibristofilia frequentemente se sentem atraídos por homens que cometeram crimes graves,
como churrascamento, abuso coital ou roubo. Essa atração pode se manifestar de várias maneiras, desde correspondência com criminosos encarcerados até o envolvimento direto em suas atividades ilícitas. As formas de hibristofilia feminina são as seguintes: passiva. Nossas amadas fêmeas se sentem atraídas por criminosos, mas não participam de seus atos. Elas podem acreditar que seu amor pode curar ou reformar o criminoso. Um exemplo famoso é o caso delas se corresponderem e ou se apaixonarem por churrascadores condenados, acreditando na redenção deles. Ativa. Nossas amadas fêmeas não só se sentem atraídas, mas também participam ativamente dos crimes. Este tipo de hibristofilia é menos comum, mas pode ser visto em casos onde elas se envolvem em atos criminosos junto com seus parceiros. Diversos fatores psicológicos e sociais podem contribuir para a hibristofilia nas nossas amadas fêmeas, como baixa autoestima. Seres de luz com baixa autoestima podem se sentir valorizados e importantes ao receber a atenção de um criminoso notório. Histórico de abuso ou trauma. Seres de luz com histórias de abuso ou trauma podem ser atraídos por relações disfuncionais, acreditando que podem controlar ou entender melhor a violência. Busca por excitação e perigo. A excitação associada ao perigo e à transgressão podem ser um fator significativo para alguns seres de luz. Necessidade de cuidado e salvação. Alguns seres de luz podem ter o desejo profundo de salvar ou reformar o criminoso, vendo isso como propósito ou missão. As características e manifestações da hibristofilia nos homens são semelhantes às observadas nos seres de luz. Os homens com hibristofilia podem ser atraídos por seres de luz que cometem crimes como churrascamento, roubo ou outros atos violentos. Essa atração pode se manifestar em diferentes graus, desde fantasias, olha aí as fantasias que eu sempre venho batendo e muitos de vocês ficam com raiva de mim, até o envolvimento ativo em relações com criminosas. Formas de hibristofilia masculina. Passiva. Homens que se sentem atraídos por criminosas, mas não participam de seus atos. Eles podem idealizar as criminosas acreditando que podem salvá-las ou reformá-las. Alguns até acreditam que foi uma missão recebida por Deus. Ativa. Homens que se sentem atraídos e também participam ativamente dos crimes junto com suas parceiras. Este tipo é menos comum, mas ocorre em alguns casos. Motivações psicológicas e sociais. Os fatores que podem levar à hibristofilia nos homens são semelhantes aos que afetam os seres de luz. Baixa autoestima. Homens com baixa autoestima podem buscar validação e se sentir importantes ao receber a atenção de uma criminosa notória. Histórico de abuso ou trauma. Homens com histórias de abuso ou trauma podem ser atraídos por relações disfuncionais, acreditando que podem controlar ou entender melhor a violência. Busca por excitação e perigo. A excitação associada ao perigo e à transgressão podem ser um fator significativo para os homens. Necessidade de cuidado e salvação. Alguns homens podem ter o desejo profundo de salvar ou reformar a criminosa, vendo isso como um propósito ou missão. Sobre os efeitos negativos da hibristofilia, eu citarei alguns deles. Relacionamentos abusivos. Pessoas com hibristofilia frequentemente se envolvem em relacionamentos com indivíduos violentos ou criminosos, o que pode levar a abuso físico, emocional ou psicológico. A crença de que podem salvar ou reformar o parceiro pode prolongar o tempo que passam em tais relacionamentos perigosos. Isolamento social.
A associação com criminosos pode levar ao isolamento social. Amigos e familiares podem se afastar devido à natureza perigosa dos relacionamentos ou devido ao estigma associado a eles. Problemas legais. Envolver-se romanticamente com criminosos pode levar a complicações legais. Indivíduos com hibristofilia podem ser cúmplices de crimes ou podem enfrentar acusações legais simplesmente por causa da sua associação com criminosos. Impacto psicológico. Viver em um ambiente constantemente de medo e violência pode ter graves impactos psicológicos, incluindo transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e outras condições de saúde mental. Perpetuação da criminalidade. A atração por criminosos pode inadvertidamente apoiar e perpetuar comportamentos criminosos. Criminosos podem se sentir encorajados a continuar suas atividades ilícitas, sabendo que há indivíduos que os apoiam e admiram. Recursos de segurança e justiça. Relacionamentos que envolvem hibristofilia podem consumir recursos significativos dos sistemas de segurança pública e justiça. A polícia e os tribunais podem ter que lidar com situações complexas envolvendo cúmplices ou vítimas que estão emocionalmente ligadas aos criminosos. Impacto nas vítimas. A idolatria de criminosos pode desvalorizar as experiências das vítimas de crimes. Quando criminosos são glorificados ou recebem atenção positiva, isso pode causar dor e angústias adicionais às vítimas e às suas famílias. Senhores, tenham em mente que a hibristofilia pode afetar tanto os homens quanto os seres de luz. Isso não é um problema apenas do feminino, como muitos homens, tanto de dentro quanto de fora da androsfera, afirmam. Os fatores psicológicos, emocionais e sociais que contribuem para essa atração são semelhantes em ambos os gêneros. Embora a pesquisa específica sobre homens com hibristofilia seja mais limitada, as observações e estudos existentes indicam que o fenômeno é universal e não é restrito a um único gênero. Ficou claro isso? Não é uma opinião minha, estudos comprovam que a hibristofilia também existe nos homens. É comum observarmos em ambos os gêneros reclamações sobre o gênero oposto nos relacionamentos. É comum ouvirmos coisas como os homens não prestam ou as mulheres só gostam de bandidos e Zé Droguinhas. Porém, dificilmente as pessoas que falam essas coisas reparam que o principal problema pode estar nelas mesmas. Talvez elas sejam pessoas desinteressantes, fantasiosas, problemáticas, infiéis, hedônicas, etc. Ou sofram de hibristofilia e não têm a mínima ideia disso. Se você que está me ouvindo neste exato momento coleciona relacionamentos fracassados ou rejeições sofridas, fique ciente que a chance de o problema estar em você é alta. Um dos principais problemas que estão estragando os relacionamentos atualmente é o fato de ambos os gêneros acusarem um ao outro, mas nenhum procura reconhecer e solucionar a sua parte de culpa nisso. Por exemplo, as espertinhas estão fazendo maldosamente o uso das leis misândricas e políticas públicas que são majoritariamente criadas, apoiadas e aprovadas por homens para agradá-las. Além disso, ambos os gêneros apresentam atualmente um comportamento tóxico, hedonista, egocêntrico, narcisista, vitimista, cometem agressões de todos os tipos, etc. E pessoas decentes de ambos os gêneros estão sentindo as consequências negativas disso. Reflitam sobre o que eu falei neste vídeo
e verifiquem se vocês apresentam os sintomas da hibristofilia. O tratamento dessa patologia mental envolve uma abordagem multidisciplinar, que pode incluir terapia psicológica, intervenções farmacológicas e apoio social. Devido à natureza complexa e potencialmente perigosa dessa patologia, é essencial que o tratamento seja conduzido por profissionais muito bem qualificados em saúde mental. Bom, é isso que eu tenho a falar sobre esse assunto. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever neste canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores, e muito obrigado pela atenção e pelo apoio de vocês.